A paz do Senhor Jesus, né? Vamos abrir aqui nossa Bíblia em 2 Crônicas 36, 15, né? Que vem falando assim: E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor fala, né, de Zedequias, né, que reinou nessa época com a idade de 25 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava do Senhor, da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vimos que ele endureceu a sua servil tanto, que subestinou no seu coração, que se não comoveu ao Senhor Deus de Israel. Então, vimos aqui, meus irmãos, que muitos não se comovem com a palavra do Senhor. Que muitos, né, eles não respeitam os profetas usados verdadeiramente, né, da parte do Senhor. Que muitos são maus aos olhos do Senhor ainda. Sabe por quê? Porque muitos ainda zombam da palavra do Senhor. Muitos ainda brincam com a palavra de Deus. Brincam com os mensageiros que estão vindo verdadeiramente da parte do Senhor, né? Nos dias atuais não tem muita diferença dos dias antigos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois hoje muitos ainda zombam, né? Muitos ainda brincam com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não têm uma vida de santidade. Essas pessoas, elas não temem ao Senhor. Porque hoje em dia, muitos que se diz crente vivem no adultério, na mentira, no engano, né? Fica profanando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vive muitos, né, obreiros, ou quem se diz crente, que vive ainda no segundo casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus não adultera. Deus não adultera a palavra. A palavra do Senhor não é adulterada. Entendeu? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia não é muito difícil, né, fazer uma diferença, ver a diferença entre o verdadeiro profeta de Deus e o mentiroso, né, e o falso profeta, porque os falsos profetas, eles aceitam segundo, terceiro casamento, sabendo que seu esposo ou sua esposa ainda está viva. Louvado seja o nome do Senhor, sabendo que na palavra do Senhor, né, que tem lá a carta de divórcio, mas é para aquelas pessoas se divorciarem, né, mas permanecer ali sem a pessoa. Não é para você se casar de novo, se separar e se casar pela segunda, terceira vez. Louvado seja o nome do Senhor, né? E muitos hoje aqui se casam no segundo casamento, se separam por diversão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não é difícil ver a diferença entre o falso e o verdadeiro, porque o falso, ele vai aceitar você se casar com o terceiro e quarto, vai dizer que não tem nada a ver, porque tudo agora nesse momento é nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas, pessoas desse jeito são impuras, né? Ela não tem uma vida de renúncia, ela não tem uma vida de altar. Louvado seja o nome do Senhor, uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Fazem coisas abomináveis, como a mentira, o engano, o adultério, a idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vivem uma vida sem renúncia. Essas pessoas, elas não herdarão
o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Elas não renunciaram, elas não nasceram de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Tomam a ceia de qualquer jeito, na prostituição, no adultério, na fornicação. Louvado seja o nome do Senhor. E como no dia antigo, Deus, ele vai descer o seu furor. Louvado seja o nome do Senhor. A sua ira contra essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o qual o Deus matou o jovem à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens nem das moças. Assim será essas pessoas que não se arrependerem. Louvado seja o nome do Senhor. Como está escrito lá em Apocalipse 25:15, né? Que está lá escrito que os cães, vamos lá ver para ter certeza, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e cometa mentira. Muitos estão aceitando até mentiras porque é idoso, porque é criança, e estão passando a mão e aceitando mentira. Deus não aceita mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não aceita engano. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer santidade, Deus quer renúncia, Deus quer arrependimento, Deus quer vida no altar, quer oração, leitura bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra, que seja uma palavra eficaz, viva, que ela possa penetrar no seu coração e você ter renúncia verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor, Amém.